CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Eu não sei se vocês conhecem um programa de televisão, TV fechada, que é Ame ou Deixo, viu, gente? Hoje a gente vai tratar exatamente desse amo ou deixo, quando a gente fala de mensagens de voz pelo WhatsApp. Gilberto Sudré, de que lado você está? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN, que sempre nos acompanha aqui no CBN Tecnologia. Olha, eu estou do lado do... Eu odeio, viu? Me too. Prefiro mensagem de texto. Prefiro mensagem de texto, que aí você lê tranquilo, não precisa... Tem a questão lá de você estar num lugar que você talvez de privacidade, que você não pode ouvir, que você não pode ouvir direito. Então, eu sou da linha de mensagem de texto, viu? Eu tenho pavor a mensagem de áudio, meu Deus, principalmente quando eu tô aqui, ó, ao vivo, apresentando o programa, as pessoas estão mandando áudio. Devia ter uma forma Exatamente. automática de conversão para texto. Então, tem alguns aplicativos, né, que fazem isso, na verdade, conseguem fazer. Um deles é o Transcriber, chama. É um aplicativo gratuito para Android que faz exatamente essa questão. E você instala o aplicativo, marca a mensagem de áudio, né, e aí compartilha com o aplicativo, né, e aí ele transcreve dentro do possível, né, daí depende muito de qualidade de áudio, de como é que está a voz, né. Ele transcreve aquilo para um texto, né, por exemplo, e aí ele faz essa situação. É bem legal, ou seja, funciona assim, dentro do possível, né, funciona bastante bem também. E ele também tem, né, um outro, né, isso é para Android. Para iOS tem o chamado Transcriptor, né, que também faz basicamente a mesma coisa, né, que é você abre a conversa, marca o mensagem de áudio, compartilha com esse aplicativo, né, o Transcriber, o Transcripto, e ele vai fazer a conversão do áudio para o texto, né, para isso. Então é uma coisa interessante. Realmente, a mensagem de áudio, né, ela tem a questão, por exemplo, de você não poder ouvir naquele momento, porque você está numa conversa ou numa reunião, por exemplo, não pode ouvir, não pode nem ler, né, aquilo ali, né. O tempo de reprodução, se bem que melhorou um pouco nessa questão de acelerar o áudio, né, ou seja, o WhatsApp tem aquela função de você colocar uma vez e meia ou duas vezes o áudio, né? Então é uma questão. E uma coisa que eu acho muito importante na mensagem de áudio, que falta na mensagem de áudio, na verdade, é que você não pode fazer uma pesquisa, né, sobre aquele termo. Muitas vezes você tem um chat longo e você quer fazer uma pesquisa dentro do chat, quando é que foi que conversou aquilo, quando é que foi falado aquilo, né, dentro da conversa. Se é uma mensagem de áudio, eu não tenho como saber, né, ou fazer uma busca, né, na mensagem. Então isso é uma questão que para mim faz bastante falta também, entendeu, Fernando? É verdade. E olha só, além dessas políticas de conversão, qual é a forma educada da gente informar que a gente odeia a mensagem de áudio? Se é que tem uma forma educada de fazer isso? Eu faço o seguinte, eu coloco lá no meu... Foi por isso que eu te perguntei, status. eu adorei seu exemplo. Exatamente, eu coloco no status lá, né? Se possível, não mande áudio, e se for urgente, liga, né? Basicamente essa que é a ideia. E no mais, manda mensagem de texto para isso. Então, assim, educadamente eu solicito, né, previamente, para que não mande mensagem de áudio para mim. Pois é. Essa é a ideia. Olha, a gente pode abrir para nossa audiência também a participação, se vocês amam ou odeiam a chegada de mensagens de áudio pelo telefone de mensagens, né, do WhatsApp. A gente não está falando do WhatsApp da CBN não, viu, gente? Eu estou falando do meu WhatsApp pessoal, tá? Porque eu estou apresentando, eu estou ao vivo, eu não tenho como ouvir uma mensagem de áudio que é pessoal, né? Quando está em texto, a gente até agiliza, responde rapidamente, mas aqui na CBN tem que ser áudio, sim, porque rádio é áudio. A gente até gosta porque traz um relato, né? A voz do ouvinte é legal, fica interessante durante uma entrevista, por exemplo. Gilberto, bom dia pra você. O José, por exemplo, Fernanda, já opinou aqui. Não gosto de mensagem de áudio, prefiro de texto. O Gabriel falou sobre o áudio do WhatsApp, o próprio WhatsApp já está tentando oferecer uma transcrição automática. Ele disse que isso pode ser uma alternativa, né? Para caso alguém não possa ouvir, como é o nosso caso às vezes. Eu acho que a transcrição, ela acontece antes de você enviar, não, Gilberto?
Na verdade, você consegue converter antes de enviar, na verdade, nessa questão. Agora, esses aplicativos é quando você recebe uma mensagem de áudio e consegue transcrever, né, uma mensagem que você recebeu nessa situação. E olha só, viu, Fernanda, na questão de mensagem de áudio, isso parece que ser uma tendência, viu? Porque até a Apple agora anunciou que na próxima versão do iOS vão ter uma série de recursos adicionais, né, para facilitar o envio de mensagens de áudio nesse caso, né? E aí é uma questão bem interessante, né? Que parece que é mensagem. Tem até uma pesquisa que eu tinha feito uma pesquisa na internet, né? Falando foi uma pesquisa feita pela Vox, né? Nos Estados Unidos, falou que 30% dos adultos já enviaram mensagem de voz semanalmente, né? E entre os mais jovens, né? O percentual sobe para 43%. Talvez, parece que os jovens preferem mais esse tipo de mensagem, né? Acho que é por uma questão no caso para eles, né? Uma questão de conveniência, de mais fácil do que ficar digitando, né? Conseguem expressar as emoções, né? Quando estão falando no áudio. Então, parece que essa é uma tendência, viu, Fernando? É isso aí. Bom, Gilberto, então já trouxemos aqui algumas das sugestões aí de como a gente converter mensagens de áudio em texto e vice-versa, né? As tecnologias que chegam, e agora a gente vai pro que viralizou esta semana. Viralizou. Muito bem, Fernanda. A notícia da semana, né, que na verdade aconteceu ontem, né, é que o Google finalmente liberou para o Brasil a sua ferramenta de inteligência artificial concorrente do ChatGPT. Ela chama-se Bard, né? Quem quiser aí testar a ferramenta, ela é gratuita também. O site é bard.google.com, né? Tem lá uma função parecida com o do ChatGPT e tem algumas questões, né? Na verdade, o Google já avisou que a ferramenta está em desenvolvimento, está em teste, então pode ser que ainda tenha alguns erros, por exemplo, de algum tipo de viés, preconceito, né? Ou até algumas respostas ofensivas, né? Segundo a própria Google nesse caso, né? E tem algumas questões interessantes, por exemplo, ele lê as respostas em voz alta, coisa que o ChatGPT não tem, né? Então ele tem essa situação, ele gera códigos, né, de programação, você pode compartilhar o conteúdo que você pesquisou para outras pessoas, então é uma questão também que o ChatGPT não tinha nesse caso, né? E você pode também escolher como é que dê a resposta, se é uma coisa mais simples, uma resposta mais longa, uma resposta curta ou uma resposta profissional, né? Então você pode inclusive escolher nessa situação. Essa questão de escolha basicamente funciona na função do idioma inglês. Brevemente, segundo a Google, vai ser trazida para o Brasil, né? Para a língua portuguesa também. Muito então bom. É uma notícia dessa semana, né? A gente tem também uma alerta da Microsoft por falha de segurança no Windows e no Office, e não tem correção ainda. A Microsoft diz que está trabalhando então cuidado, principalmente com mensagens de phishing, né, que você recebe no seu computador. E quem estava preocupado com inteligência artificial, agora tem mais uma situação para se preocupar. A Tesla, né, acaba de colocar nas lojas dos Estados Unidos o seu robô humanoide à venda, né? Então chama-se Optimus, né? Parece o Optimus dos Transformers, né? O Optimus Prime lá. Então deram o mesmo nome. Está fazendo sucesso. Oi? Alô? Oi? Ei, vamos lá, Alô? voltamos. Oi? Lá. Assim, então, eu estava comentando, né, que quem estava preocupado com o humanoide, exatamente, quem estava preocupado com inteligência artificial, agora eu acho que a gente precisa nos Estados Unidos, na loja, um robô humanoide. Ok. Oi, alô? Falhamos um pouquinho novamente, mas eu consegui entender. Entendeu? Então, eles estão vendendo agora um robô humanoide, né? Então, essa é a novidade, né? E a gente agora vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Nesses robôs humanoides, né? Para venda. Os ouvintes continuam comentando aqui do Ame ou Deixo. O Alstri, por exemplo, ele me diz o seguinte: olha, já mandei muita mensagem de áudio, mensagens longas, viu? Agora não envio mais, nem mensagem de áudio. Detesto recebê-las também, diz o Alstri. E tem o Clebson. O Clebson atendeu a nossa demanda, a nossa participação. Vamos ouvir. Fernanda, eu estava escrevendo, mas como você falou que prefere áudio, daí eu mandei o áudio.
Eu não tenho isso comigo não. Pra mim, eu até prefiro que me mande áudio também, que daí eu coloco naquela velocidade 2, a voz fica engraçada e a gente resolve tudo lá também. Se querer escrever também, eu aceito. Não tem isso não. Ô, Cleberson, obrigada, viu? Olha, no rádio, o áudio, sem dúvida alguma, faz toda a diferença. E a vozinha de vocês no ar, conversando conosco. Muito obrigada pela sua participação. Já que você estava ouvindo, Cleberson, um outro colega meu, jornalista, o Vitor, está dizendo o seguinte: já ia te mandar uma mensagem de áudio, voltei atrás. Viu? Já anunciou para todo mundo aí a sua preferência. Pois é, no pessoal, pode escrever, viu? Não dá para ouvir áudio durante o programa, não, porque meu foco é todo de vocês. Gilberto, vamos continuar? Tem uma perguntinha aqui do Alexandre. Vamos lá. Ó, quando eu compro um pacote de 100 gigas ou 200 gigas de foto do Google Foto e por algum motivo eu deixo de pagar a assinatura, eu posso correr o risco de perder as fotos ou quando eu volto o pacote com as minhas fotos estão todos lá na nuvem? Ele corre o risco de perder e ficar apenas com aquele espaço suficiente lá, que era do espaço gratuito lá, que você tinha no espaço gratuito do Google, né? No Google Drive, por exemplo, né? Então ele corre sim o risco, né? De não encontrar? De apagar, né? Porque assim, como ele tinha as 200 GB, e aí se ele não paga, ele volta para o plano gratuito, né? De 15 GB só, né? E aí pode ser que o Google remova aquelas fotos e fique apenas com os 15 GB, que é a parte gratuita que o Google Fotos compartilha com o espaço do Google Drive. Entendido. Ó, gente, essas são as dicas aqui do Gilberto. Ah, chegou mais uma? Chegou. Opa. Sudré, pode... Vamos lá, é o Áustria perguntando sobre... É uma sugestão de uma outra pauta, ele quer saber sobre a nova rede social. Não sei se a gente fala Threads. Como é que fala, Gilberto? Threads. Threads? A nova rede social do Instagram, né? Estão chamando ela de Twitter do Instagram, né? Mas é bem parecida realmente com o Twitter, para isso. É a gente o Threads, pode falar né? sobre ela. Isso, exatamente. A gente já falou um pouquinho sobre ela na quarta-feira, né? Na quarta-feira anterior, na sexta-feira, na verdade. Agora podemos voltar ao papo, sim, agora que já tem algum tempo, já os usuários estão entrando no Threads, já tem mais de 100 milhões de usuários. O Brasil é o segundo país que tem mais usuários no Threads também, já chegou nessa marca. Podemos voltar sim nessa pauta, é uma boa sugestão, Áustria. Isso aí. Ó, tem um outro caso aqui muito engraçado da Sônia. Conta aí, Borém. Exatamente, a Sônia contou pra gente que ela chamou de saia justa de áudio. Ela mandou pra irmã dela, Gilberto, um áudio pedindo um aparelho de chá que ela havia recebido, ganhou de presente, e que não tinha gostado. Só que a amiga estava do lado da irmã. E aí a irmã ouviu o áudio, a amiga do lado escutou que ela não tinha gostado do presente. A amiga que tinha dado de presente o chá? É. Que se tá vendo, por isso que o áudio pega. E no final da mensagem ela escreve: sempre ouço no fone. Exatamente. Por isso que muitas pessoas não gostam do áudio, né? Olha aí o problemão que aconteceu, né? A saia justa da Sônia, viu? Todo mundo ouviu o áudio. Já pensou? Gilberto, bom final de semana para você. Te esperamos na próxima quarta com mais novidades, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Vamos ficar atentos às mensagens de áudio aí. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Com mais tecnologia. Até lá. Tudo de bom para você.